hoje, dia 25 de julho, terça-feira. Então, derrubando a parede da separação. É interessante esse texto, né? Que nós iremos analisar agora, desse dia de terça, porque se não prestarmos bem atenção ou se tivermos a mente voltada para o erro, a tendência é pensar que Paulo está enfatizando o fato de que a lei dos 10 mandamentos de Deus foi abolida. Mas de fato não é. Não é isso que ele está dizendo. Então, somente uma mente despercebida vai levar por esse ponto de vista para assim fortalecer as suas ideologias erradas. Derrubando a parede de separação. Lembra que teve um dia aí que nós estudamos que os gentios, um gentio convertido, se entrasse no templo lá, ia chegar a um certo ponto que ele veria uma parede de pouco mais de 1 metro, 1,20 m por aí, que estava escrito nela, pequenas paredes, em determinados pontos, que um gentio não podia ultrapassar, porque se ele ultrapassasse, eles não seriam responsáveis pela morte dele, porque era proibido ultrapassar aquele limite para adorar no templo. Agora imagine, a pessoa ser proibida de entrar na igreja para adorar a Deus. Então Paulo está enfatizando aí a importância de que aqueles muros fossem derrubados e não a lei deixasse de existir. Que atitude Cristo tomou em relação à lei dos mandamentos na forma de ordenanças? Porque ele fez isso. Efésios 2, 14 e 15. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Então, Jesus Cristo veio para fazer as pazes entre os gentios e os judeus, de ambos tornar um só, porque o objetivo principal é adorar o único e verdadeiro Deus. Nesses versos, é provável que Paulo tenha feito menção à baulastra, ou muro que rodeava o pátio de Israel no templo de Herodes, com suas ameaças de morte. Paulo imaginou essa parede sendo derrubada e os gentios tendo acesso total à adoração a Deus. Efésios 2,18 está escrito: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Qualquer parede desse tipo, disse Paulo, havia sido removida pela cruz, pois ali aprendemos que esses dois povos, judeus e gentios, são na verdade um. Alguns acreditam que o texto de Efésios 2, 14 e 15 ensina que os 10 mandamentos, incluindo o mandamento do sábado, foram abolidos ou postos de lado pela cruz. No entanto, em Efésios, Paulo demonstrou profundo respeito pelos 10 mandamentos, como um recurso para moldar o discipulado cristão. E isso se harmoniza com as informações anteriores de Paulo sobre a lei, de acordo com Romanos 3:31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Romanos 7:12. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Então, uma pessoa que queira enfatizar que a lei de Deus passou, possivelmente vai querer pegar o texto da introdução desta lição para querer se justificar. Porém, a Bíblia não se contradiz e Paulo também, de maneira alguma, ele tinha o propósito de enfatizar a inexistência da lei de Deus. Mas, pelo contrário, ele reforça. Do contrário, se ele não reforçasse, ele seria um falso profeta
e não estaria sendo o nosso fruto de estudo, porque ele não estaria de acordo com a palavra de Deus. Então devemos rejeitar todo o estudo que não enfatiza as Escrituras na sua veracidade. Devem ser rejeitadas e jogadas de lado. Devemos dar ênfase somente à verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A mentira faz parte do engano dos propósitos de Satanás. A lei em Efésios 2, 14 e 15 se refere aos aspectos cerimoniais da lei que separava o judeu dos gentios, representados na complexa expressão a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, é interpretado, ampliado e mal utilizado como um obstáculo para separar judeus e gentios. Que tensões entre os adventistas do sétimo dia precisam ser confrontadas e superadas, porque nosso amor comum por Cristo deveria ser suficiente para superá-las. Que Deus te abençoe e te guarde, te dê uma ótima terça-feira, na paz e no conduzir do Espírito Santo, na presença e na companhia dos anjos de Deus. Que o Senhor Deus te guarde e te proteja para todo sempre. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.